Sabe aquela brincadeira de mau gosto de chamar obesos de pronomes pejorativos? Pois esse tipo de ofensa pode virar crime de injúria. Reportagem de Franci Rodrigues. A maioria dos obesos e pessoas magras sempre tem uma história para contar sobre xingamentos, apelidos, formas pejorativas de serem chamados. Aquela brincadeira de mau gosto. A publicitária G. Paula passou anos escutando alguns desses termos, até que optou pela cirurgia bariátrica. Eu que já estive nos dois extremos, né? Quando fui muito obesa e hoje, após a cirurgia bariátrica, durante o meu processo de obesidade, eu percebi que realmente havia um certo preconceito, brincadeiras maliciosas. Talvez por causa da minha postura, eu nunca tenha decidido me consumir muito com isso. Mas eu acho que impor limites, principalmente para o respeito com a pessoa, com o próximo, é sim de extrema importância. Mesmo com 48 quilos a menos, ela ainda ouve frases que incomodam, mas agora sobre o peso atual. Eu já cheguei a pesar 104 quilos, eu tenho 1,61 m, hoje eu estou pesando 56 quilos, passei por uma cirurgia bariátrica e durante o processo também ouvia comentários como você está muito magra, você vai sumir, você está pele e osso, você está com cara de doente. A proposta sugere uma alteração no Código Penal brasileiro para estabelecer pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa para o crime de injúria relacionada a peso corporal, seja ela por magreza ou obesidade. Hoje, tudo isso é considerado injúria comum, com pena menor, de até 6 meses de detenção ou multa. A injúria é o ato de ofender a dignidade ou a honra de alguém, explica a advogada Amanda Caetano. Nesse caso, a pessoa que ela é ofendida em razão do seu biotipo, ela pode buscar na esfera civil uma reparação pelos danos que ela sofreu de ordem moral, ou mesmo procurar uma resposta judicial através do tipo legal comum. O cirurgião bariátrico Vinícius Reis atua há 9 anos na área. Já operou mais de 4.000 pacientes. Ele alerta que a discriminação em relação à obesidade agrava o quadro. Tem pacientes adultos jovens ou até adolescentes sofrendo com discriminação e isso chega, inclusive, à exclusão social, onde esse adolescente, adulto jovem pode ter um quadro grave de ansiedade, de depressão, inclusive com algumas tentativas de suicídio. Isso tem tornado a vida do obeso difícil. A obesidade é uma doença multifatorial e está relacionada a uma predisposição genética. Outros fatores contribuem para agravar o quadro, como o excesso de estresse, alteração no padrão alimentar e sedentarismo. É o que explica a nutricionista Carla de Castro. É uma doença que precisa ser tratada por uma equipe multidisciplinar. Ela está muito relacionada com a resistência insulínica e o diabetes, com a alteração de colesterol, ou seja, as dislipidemias, alterações na pressão arterial, alterações de sono e muitas vezes alterações hormonais. Ela reforça ainda que a magreza excessiva também é uma doença multifatorial. E assim como a obesidade, precisa de cuidados. A magreza excessiva está muito relacionada à anemia pela deficiência de ferro, além de outras disfunções metabólicas causadas pela hipovitaminose, como, por exemplo, insônia, alterações cognitivas, alterações de crescimento, no caso de crianças e adolescentes, e inclusive alterações hormonais e digestivas. A proposta que torna a ofensa a obesidade e magreza crime de injúria está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e depois segue para a votação em plenário da Casa.